Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de abril, estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa. A leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico foi curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Meu irmão, minha irmã, o milagre realizado por Pedro e João e, sobretudo, o discurso de Pedro provocam a reação hostil das autoridades judaicas. Conforme diz o texto, as autoridades judaicas estavam irritados por um motivo bem específico. Porque ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Quem eram essas autoridades? E em que elas discordavam do anúncio dos apóstolos? São dois grupos políticos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus são os encarregados da administração do templo e por isso são eles que promovem a detenção dos apóstolos Pedro e João, que fizeram a cura e pregavam no espaço do templo. O outro grupo é o dos fariseus, ou doutores da lei. Eles se distinguem quanto à fé na ressurreição. Os saduceus, seguindo a antiga tradição bíblica, não acreditavam na ressurreição e por isso se sentem incomodados com a pregação da ressurreição de Pedro e João. Os fariseus, por sua vez, creem na ressurreição no último dia, mas eles não podiam acreditar que Jesus tivesse já ressuscitado e que as pessoas pudessem participar desde já da ressurreição por meio da fé de Jesus. Assim, os dois grupos rivais, quanto à fé na ressurreição, se sentem alarmados diante do que pode acontecer. Eles se preocupam porque tem que enfrentar de novo Jesus, que julgavam já eliminado para sempre. Irritam-se porque seus discípulos continuam a pregação e a ação do Mestre. O
Os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus tomam a iniciativa de ir prender os apóstolos no templo diante da massa de gente que os escuta. Como já é noite, não podem fazer logo o julgamento e deixam presos os presumidos réus. Na manhã seguinte se reúne o grande conselho. Estão presentes Anás, Caifás, sumos sacerdotes, que estiveram implicados na morte de Jesus. Os outros são João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Como se pode notar, é dada grande importância ao que os apóstolos realizaram no âmbito do templo. E começa o interrogatório que se coloca no terreno da cura operada. Que sentido tem? De onde procede o poder de curar o enfermo? A quem os apóstolos invocam para fazer a cura? Pedro faz um breve discurso. Começa dizendo que há uma incongruência entre o que eles fizeram e a acusação levantada contra eles. Eles estão sendo julgados malfeitores por terem feito uma obra de misericórdia, por terem feito bem a um sofredor. Depois, Pedro identifica em nome de quem eles agem: Jesus, o Messias, o Cristo. Por fim, Pedro inverte os papéis no processo. O réu acusa os juízes de terem crucificado Jesus e afirma que Deus o ressuscitou dos mortos. Como prova da veracidade da sua palavra, apresenta o homem curado. Em seu testemunho diante do grande conselho, Pedro faz uma declaração de alcance universal e que vale para sempre, que vale para nós. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Nestes dias em que celebramos a ressurreição de Jesus, não deixemos de meditar e repetir e de interiorizar essa verdade de fé. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos.